Olá, queridas famílias! Hoje o site Filhos tem o prazer de conversar com Joana Machado e Nicole. Oi. Nicole, ela é diagnosticada com epidermólise bolhosa. É uma doença de pele não contagiosa que tem como característica bolhas e algumas lesões na pele. É uma doença genética e hereditária. Contudo, por que nós estamos aqui? A Nicole, ela tem um desenvolvimento social, emocional, intelectual, como de qualquer criança. Acompanha as atividades escolares e tem um rendimento brilhante. Olá, tudo bem? Sim. Joana, com quantos anos a Nicole começou a sua trajetória dentro da escola? Como é que foi essa adaptação? Olha, a Nicole entrou na escola aos 4 anos de idade completos. Ela faz aniversário em janeiro, então em fevereiro, né, a gente resolveu colocar ela na escola. Ela na época estava no maternal 2 e eu tinha muito medo, muita insegurança, né, de como ela ia se adaptar à escola e não só isso, como a escola e as crianças iriam se adaptar à situação dela. Eu tive uma conversa muito franca com a coordenadora da educação infantil na época e a coordenadora aproveitou a reunião de pais para estar preparando os pais para receber a Nicole. Então, a Ângela, que era a coordenadora, na reunião explicou a situação, alguns pais conheciam ou tinham ouvido falar da epidermólise e no primeiro dia de aula, que era o dia seguinte à reunião, ela me pediu: Joana, não leva a Nick, deixa a Nick no segundo dia, porque no primeiro dia eu vou preparar a turma. Sim. Aí a coordenadora sentou com as crianças na roda, em torno de 3 anos e meio, 4, e falou: olha, amanhã vocês vão receber uma amiguinha, e explicou toda a situação, todo o cuidado que eles iam ter que ter com ela. E aí, como isso eu já tinha explicado antes, quando a Nicole chegou no segundo dia de aula, não era nenhuma surpresa. Claro que teve o olhar, né, a curiosidade, mas como aquilo já foi explicado antes, o cuidado já veio automaticamente. As amiguinhas já começaram a pegar na mãozinha e ajudar ela a transitar pela escola. E aí foi tudo muito bem o ano inteiro, graças a Deus. As famílias também super compreensivas e foi tudo bem, graças a Deus. Foi um ano muito Dentro da faixa etária dela, ela entrou à escola no pré-1 ou ela fez o maternal 2? Como ela é de janeiro e o Sim. corte é em março, a coordenadora falou o seguinte: Joana, ela pode ir para o pré-1 com 4 anos completos ou ela pode fazer o maternal 2. Se ela for para o pré-1, ela vai ser a mais nova da turma, porque todo mundo no decorrer vai estar completando 5. Sim. Se ela ficar no maternal, ela vai ser a mais velha. Aí eu falei: olha, por experiência própria, como eu sou professora, eu resolvi botar ela no maternal para ela ter uma vivência sensorial no maternal, coisa que ela nunca tinha tido, nunca tinha frequentado escola. E as coisas foram se encaminhando e eu não me arrependo da escolha que fiz, pelo fato dela ser, até hoje, ela é a mais velha da turma. E as amiguinhas ainda estão fazendo 9, né, 8. E acho que deu super certo, porque a gente sabe que as crianças mais novas, quando entram numa turma com crianças que já estão 6 meses à frente, tem que correr mais atrás. Sim. Então, eu optei por essa. Nicole, você está em que ano na escola? Terceiro ano. Terceiro ano. E quantos anos você tem hoje? 9. Então, a gente sabe que não existe uma defasagem com relação à idade e desenvolvimento cognitivo da Nicole. Tudo veio caminhando muito dentro do esperado. Até porque eu já tive essa experiência com ela e percebo que o acompanhamento dela é normal. Tudo dentro do que se espera de uma criança da idade dela. Como você explica este processo e de que forma você traçou estratégias como especialistas e outras exigências mais para que a Nicole conseguisse alcançar os objetivos? Olha, na verdade foi sempre uma parceria minha, né, com a escola. Os próprios médicos que cuidam dela até hoje aprovaram o fato de colocá-la na escola e tudo foi naturalmente. Eu fui tendo alguns acordos, né, com a coordenação, algumas atividades ela não podia fazer, eu tive que fazer com menos intensidade.
ela nunca teve problema com tinta, por exemplo. E foi no início, quando ela ingressou, né? Que é coisa muito ainda lúdica, né? Sim. Era uma pergunta, ela pode usar tinta? Pode brincar de massinha? Eu falei, não, pode tudo, não tem problema nenhum. Então ela teve essa vivência. E aí, quando ela entrou no ensino fundamental, começou a letra cursiva, aí eu percebi que ela estava tendo uma dificuldade. E aí a estratégia foi conversar com a coordenadora, conversar com a professora na época e falar, olha, ela não necessariamente precisa ser avaliada pela letra cursiva. Ela já sabe ler e escrever, então vamos tentar avaliar ela pela escrita dela, não pela letra em si, né? Pelo que ela produz, exatamente. E até hoje, aos 9 anos, no 3º ano, ela escreve com a letra de forma, não escreve com letra cursiva, por uma questão de mobilidade mesmo, de facilidade para ela, né, da mão. E educação física também na escola, o professor adapta algumas atividades, quando ela não pode, ela fica mais como observando, né, a turma fazer, mas sempre que dá ela participa. Aula de música também, que esse ano eles colocaram a flauta como instrumento, eu fiquei preocupada, né, como é que ela ia lidar com a flauta, com o tocar, né, os dedos, mas o professor também muito sensível, conseguiu criar estratégias na turma para ela participar e tocar da forma dela. Perfeito. Então, assim, tudo tenho muito a agradecer. Porque a gente está falando dessa questão motora, por conta das questões até de algumas consequências da doença, a Nicole ela teve uma interrupção do desenvolvimento dos dedos. Então, para a Nicole escrever é um desafio. Porém, a Nicole é uma artista, porque a Nicole desenha muito bem, não é verdade? Sim. Ela desenha, pinta, ela tem desenhos extraordinários. Inclusive, depois ela vai pegar um desenho pra gente ver, não é verdade? Sim. Porque ela adora desenhar, pintar. Existe hoje algum tipo de terapia, alguns médicos especialistas que acompanham, que você acha que esse desenvolvimento dela tem a ver com esses especialistas ou não? Olha, durante um tempo a Nicole frequentou a fisioterapia, né? Ela fazia fisioterapia, ela fez 2 cirurgias na mão, na verdade, em 2016 e em 2017, para poder abrir os dedos, né? Ter esse movimento, só que, infelizmente, tanto em 2016 quanto em 2017, 3, 4 meses após a cirurgia, eles voltam a atrofiar. E a gente sempre dá fisioterapia, usando órtese nas mãos, mas ainda assim, todo cuidado, usando a órtese e frequentando a físio, é inevitável. Volta a colar de novo, volta a atrofiar. Então, tá o tempo todo, não deixar ela ficar muito tempo com as mãos paradas, então sempre tá. Até o próprio tablet, né? Uhum. É um movimento que ela precisa estar exercitando, que ela não pode perder o movimento de pinça. Então, isso é uma coisa que o médico sempre falou, o cirurgião Até porque dela. o movimento de pinça é o que ajuda nessa coordenação motora para dar mobilidade para poder escrever. Então, ela não pode perder. Então, ela sempre faz o movimento do tablet com o dedão. Ela usa o dedão para fazer tudo que ela quer, para digitar no celular. E a gente não está mais fazendo a fisioterapia, porém, a fisioterapia a gente está fazendo em casa, né? Fazendo exercício, praticando, usando órtese quando ela consegue, quando ela está com machucada a gente bota órtese, então assim, a gente está sempre adaptando. Entendi. Terapias como psicóloga, psiquiatra ou neuro, que tipo de acompanhamento ela faz nesse sentido? Olha, nesse momento ela está fazendo acompanhamento com psiquiatra, a doutora Cláudia. Ela começou em fevereiro, finalzinho de fevereiro desse ano, e devido a questões que estavam acontecendo de autoestima, né, de baixa autoestima. E aí a gente procurou, a gente já tinha frequentado psicóloga com ela, mas a gente achou mais interessante, conversando com amigos, pessoas próximas, colocar numa psiquiatra que ela está frequentando uma vez por semana. E ela tem um acompanhamento de pediatra, que é mais clínico, né? Tem o dermatologista dela, que cuida da parte da pele, quando tem alguma dúvida. E aí tem o hematologista também, que cuida da parte do sangue, porque como ela tem muita perda de sangue e de água que
contém muita proteína, ela tem sempre uma anemia muito profunda, muito forte. Ela faz acompanhamento com esse hematologista também desde que nasceu. E ela está sempre fazendo reposição de ferro, de zinco, de cobre, de um monte de substâncias que são necessárias. Então, o principal é isso no momento. Bom, a gente falou dessa doença e até você falou da questão da autoestima. Em algum momento nessa trajetória, dentro da escola, tá? Dentro desse universo escolar, a Nicole passou por alguma situação constrangedora nesta adaptação com os colegas, com os amigos? Houve momentos em que você teve que interferir sobre isso? Olha, desde o maternal, como ela tá lá, todo mundo já conhece a Nicole, né? A Nicole já tá popular na escola. Claro que sempre que entra uma criança nova que não conhece, é um desafio, né? Porque a criança está chegando naquele momento, enquanto a maioria da turma já está acostumada. Então, sempre quando tem uma criança que vê a Nicole pela primeira vez, dá uma estranheza, né? Causa um desconforto na criança, um desconforto nela, porque ela percebe que estão olhando para ela. E aí, às vezes, você fala, não, Nicole, não tem problema, é porque não te conhece, explico. E tudo depende muito da abordagem, né? Uma coisa é você olhar com curiosidade, outra coisa é você olhar com um certo nojo, uma sensação esquisita. E eu tento sempre mostrar para ela assim, olha, não tem problema, deixa pra lá, não conhece você, ela tá te olhando desse jeito porque não te conhece. Talvez a falta de informação. A criança é nova, porque, de um modo geral, todas as crianças que estudam na escola onde ela estuda, que acompanham ela, isso não só na turma dela, diversas turmas, porque ela tá ali o tempo todo frequentando, né, participando do pátio, já conhecem, então as famílias também já conhecem, então é bem natural. É mais as crianças novas mesmo, assim, eu tenho que às vezes explicar. E Nicole, como você se sente na escola com as suas amigas? Bem. Bem, feliz? Sim. Gosta de brincar? Gosta mais de brincar na escola ou de estudar? Brincar. Ah, mas você é uma excelente aluna. Na época você não precisa estudar muito, né? Você aprende muito rápido, né? Sim. Muito bem. Infelizmente, todo mundo ainda é muito vítima, né, desse estereótipo e as pessoas ainda olham e dá essa estranheza. Porém, a gente percebe que você tem muita naturalidade e conscientiza muito a Nicole em relação a isso. Joana, eu olho para vocês como uma família, assim, exemplo. Porque nós nos deparamos, principalmente na área de educação, né? A gente se depara com muitos problemas e que, claro, cada um passa na sua casa e dentro do seu universo com as suas dificuldades. E a gente percebe que é uma responsabilidade para você estar atenta, tanto à parte cognitiva da Nicole, que condiz com a aprendizagem, tanto com esse emocional, né? Será que você podia deixar uma mensagem, uma lição, um pouco de coragem para todas essas famílias que estão nos assistindo? Olha, eu não sou muito boa com palavras, com discurso. Não me considero exemplo e nem me considero assim, uma pessoa Supermãe, né? Eu te chamo de supermãe. Eu acho que para me proteger eu prefiro não me colocar nessa posição. Acho que ela, sim. Agora, como mãe, vou falar como mãe agora, né? Para outras mães que de repente sentem um pouquinho de dificuldade em lidar com as dificuldades do filho, sejam dificuldades pedagógicas, sejam dificuldades de autoestima, né, emocionais, tem que procurar ajuda. Sem ajuda a gente não consegue. Eu achei, até pouco tempo atrás, eu achava que sozinho eu ia dar conta do recado e a gente não dá. A gente precisa de um apoio, a gente precisa de ajuda de profissionais, de amigos, né? E não desistir. E eu não me coloco como vítima e também não coloco a Nicole como vítima de qualquer situação. Eu sempre busco olhar o que ela é capaz de fazer, o que eu sou capaz de fazer. Não, você é capaz, vamos lá, você consegue. E se não consegue, eu falo, não conseguiu, ok, eu tenho outras coisas que eu também não consigo. Então, se eu posso dar algum exemplo, não desistir.
Se tiver alguma dificuldade, procure ajuda. E é isso. Não tem muita receita de bolo, não. É não desistir. E eu acho que com tudo isso, né, Nicole, porque assim, a gente sabe da tua rotina, entende a sua rotina. Nem todo dia é um dia legal. E assim como todo mundo, né? Para todos nós, nem todo dia é um dia super legal. E você, com tantos compromissos, você dá conta da sua escola. O que você mais gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Quando você assim, a Nicole agora pode brincar, tem um dia livre para ela. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar ou de ver meu celular. De brincar e ver no seu celular. Muito bom falar do celular. A gente sabe que você tem uma página no Instagram. Você pode falar para essas famílias para te visitar lá no Instagram? Sim. Então, qual é essa página? Qual o endereço? Amigos da Nicole. Amigos da Nicole. Muito bem, então quem quiser continuar visitando a Nicole, acompanhando a história da Nicole, podem visitá-la nos Amigos da Nicole. Tem no Facebook também a página. Tem no Facebook, Tem no Facebook mãe. e no Instagram. Ah, tá, é o mesmo É o endereço. mesmo nome, Amigos da Ok, Nicole. então a gente pode continuar visitando a Nicole. Nicole, o site Filhos trouxe para você uma lembrancinha para você não esquecer da gente, porque a gente também não vai esquecer de você e a gente quer acompanhar o seu desenvolvimento escolar, que eu sei que a sua caminhada vai ser brilhante, que você vai ter muito sucesso e nós vamos ficar sempre na torcida por você, tá bom? Obrigada. Joana, obrigada por nos Patrícia. receber na sua casa, Imagina. por abrir esse espaço pra Obrigada a gente, vocês. tá? Por deixar que a gente conhecesse a história da Nicole. Bom, hoje o Filhos apresenta para vocês a história da Nicole. Se você também tem uma história de superação, uma história interessante para contar para o nosso site, escreva um e-mail para contato@filhoscomz.com.br e venha contar a sua história. Grande abraço!